Boa noite, irmãos, a paz de Cristo, amém? Louvado seja o Senhor por esta noite. Um feliz Dia dos Pais para aqueles que já são papais. Deus continue abençoando cada vez mais e mais. Irmãos, nós somos da Igreja Batista Central de Cosmos, como o pastor Pedro falou. Estamos ali na vice-presidência da igreja, pela misericórdia de Deus. Pode ter 100% de certeza, irmãos, que é pela misericórdia de Deus. Nada, nem 0,1% homem, 100% Deus. Nós estamos ali servindo ao Senhor, estou aqui juntamente com a minha esposa, Liviane, e um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, meus irmãos. O pastor Pedro me deu aula de religiões comparadas, uma matéria maravilhosa que eu gostei muito na época. Então o pastor Pedro foi uma bênção também na minha vida, numa parte ali do seminário também. Nós estamos ali no Betel Brasileiro, juntamente com a Rosemary, com os outros professores que são bênção em nossas vidas. Essa é a terceira vez que eu venho aqui em Parque Sueli. A primeira foi numa apresentação de cantata, agora não me recordo se foi Páscoa ou foi Natal, mas foi uma apresentação. A segunda vez foi foi muito importante para mim, que foi de fato a vez que eu decidi ir para o seminário, que foi numa formatura, que aqui nessa igreja recebeu a formatura do Seminário Teológico Betel Brasileiro, e naquele momento, de fato, Deus falou comigo, e eu fui para o seminário, e eu escolhi o Betel Brasileiro, que eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz, guiado acima de tudo pelo Espírito Santo de Deus. Então é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Obrigado, minha irmã. Abra sua Bíblia lá em Lucas 15, hoje é dia dos pais, mês da juventude, e são versículos muito conhecidos, com certeza você já ouviu falar algumas mensagens, pregações, e nesse momento nós vamos estar lendo do Lucas 15, os versículos 11 ao 32. O amor de um pai que encontra um filho perdido. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Passados de não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há quantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado?
Então lhe respondeu seu pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, Senhor? Essa é a tua palavra, e não existe ninguém aqui nessa noite que não precise, Senhor Deus, ouvi-la. Que ela seja viva nessa noite, e que ela seja eficaz nessa noite, e que o Senhor me esconda atrás dela nessa noite, e que importa que o Senhor cresça, e que eu diminua para a honra, glória e louvor do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Lucas 15 vai falar a respeito da ovelha perdida. A ovelha é achada, e a partir do momento que ela é achada, nós temos uma festa. Depois, Lucas 15 vai falar a respeito de uma dracma perdida. A mulher perdeu uma de suas dracmas dentro de sua casa. Ela acha a dracma perdida e, ao final, ela dá o quê? Novamente uma festa. E agora nós vamos falar a respeito de uma ovelha perdida. Uma ovelha, um filho que estava perdido, foi achado, e a partir do momento que ele retorna, festa. Nosso Deus é um Deus que ele gosta de festa, né, irmão? Nós vemos aqui que ele gosta de música, gosta de dança. Nosso Deus é um Deus alegre, irmãos. Louvado seja o nome dele por isso. Então nós temos aqui 3 situações: que uma ovelha é achada, uma dracma é achada e um filho perdido é achado. E nós temos festas. Mas o interessante, quando nós lemos Lucas 15, do 11 ao 32, é como nós vemos que esse filho que estava na casa do pai, ele chega para o seu pai e vai dizer assim: pai, olha só, já que o Senhor não morreu ainda, já que o Senhor ainda está vivo, faz o seguinte, me dá parte dos meus bens, me dá a minha herança, já que o Senhor não morreu, me dá. Vamos dividir esse negócio logo aí, me dá a minha parte, porque eu vou para o mundo. Eu quero ir para o mundão, eu quero aproveitar, então me dá a minha parte. Já que o Senhor não morre, me dá em vida, então. Então o pai reparte a sua herança e dá para o seu filho. E o filho vai para o mundão. A Bíblia vai dizer que ele vai para um lugar bem distante, e aí ele vai viver dissolutamente, gastando tudo com irresponsabilidade. O interessante também é que quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que quando ele chega numa terra distante, não existe muita diferença, naquele momento, para o lugar que ele vivia. Era tudo mil maravilhas, irmãos. Era tudo uma beleza, porque nós, jovens ou adultos, quando nós vamos para o mundo, a primeira impressão que o mundo nos dá é que é tudo mil maravilhas, irmãos. É que tudo vai dar certo. Só que nós esquecemos que nós somos ovelhas. Ovelhas não têm senso de direção. Se você pegar um cachorro, levar ele, talvez, lá para a paciência, para o viaduto, talvez o cachorro consiga voltar para a sua casa. Mas uma ovelha não consegue. Uma ovelha precisa de um pastor para falar assim: meu filho, vem cá, para onde tu está indo? E o pastor pega o cajado e fala: opa, volta, ovelhinha. A ovelhinha caiu no buraco, vem cá, ovelhinha, puxa a ovelhinha. Então, quando nós olhamos para o mundo ele tenta de alguma forma seduzir os filhos de Deus. Então, a primeira impressão que aquele filho distante da casa do pai tem o quê? Olha que maravilha que é o mundo, por que eu não vim antes? E ele começa a gastar tudo dissolutamente, com irresponsabilidade, e ele abraça o mundo, e o mundo abraça ele. Só que em algum determinado momento, no mundo, porque, irmãos, Deus ele faz tudo no tempo certo. Quando você lê na sua Bíblia, aí, que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aí o versículo 14 vai dizer assim: depois de ter consumido tudo, ou seja, depois que o dinheiro acabou, veio uma grande fome na terra.
A fome veio justamente no momento que o dinheiro acabou, não veio antes. Então ele gastou tudo e a fome veio. E agora ele vai ter uma visão real do que é o mundo, lá fora. Porque o que é o mundo lá fora? Talvez são os amigos que falam que são seus amigos de verdade, mas quando o negócio aperta, você não vai poder contar com eles. Vão, ó? Aquela pessoa que fala assim, ó, pode contar comigo, mas quando o negócio aperta, você fala assim, irmão, você lembra que você falou? Ele fala assim, rapaz, eu não lembro não, calma aí. Deixa eu ver se eu lembro, eu acho que eu não falei nada disso não. Então agora, esse filho distante do pai vai ter uma visão real do que é o mundo, porque o dinheiro acabou e a fome chegou. E agora ele chega no fundo do poço, irmãos. Agora ele vai chegar nos momentos mais difíceis da sua vida, porque na casa do pai ele tinha as bênçãos. Na casa do pai ele tinha alimento. Na casa do pai ele tinha roupa, na casa do pai ele tinha sandália, agora ele não tem absolutamente mais nada. A única coisa que ele tem agora é o quê? Um serviço para cuidar de porcos. E o negócio está tão feio para o lado dele que ele não tinha nem alimento para comer. Deus, ele pode permitir na minha e na sua vida o fundo do poço. Deus, ele pode permitir na minha e na sua vida dificuldades. Momentos difíceis que podem ser a permissão de Deus para, de alguma forma, nós, que às vezes somos filhos rebeldes, ele fala assim, quando que você vai acordar? Então, nosso Deus é um Deus que ele permite, que ele dá permissão para algumas coisas acontecer nas nossas vidas, para nos alertar, para de alguma forma nos sacudir, para que de alguma forma nós ou retornamos, ou que a gente tenha um encontro com ele. O desejo de Deus é que todos tenham um encontro com ele. A questão é, como que vai ser o seu encontro com Deus? O seu encontro com Deus, ele pode ser como o encontro de Mateus na Bíblia. Um encontro de amor, sem dor, ao ponto de Jesus olhar para você e falar assim, segue-me, e você falar assim, eu vou largar tudo e vou te seguir. Porém, o seu encontro com Deus, ele pode ser como o de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Jesus colocando o pé na frente, ele caindo no chão, e olhando para ele, falando, como é que é? Por que tu me persegues? O nosso encontro com Deus, quando nós chegarmos ao fundo do poço, pode ser ou volta no amor, ou volta na dor. Pode ser uma dessas duas formas. Eu tive o meu encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você também teve o seu? Eu fui criado em frente à minha igreja. Em frente. Pastor, sabe o que eu fazia? Eu pegava o lixo que estava no muro da igreja e jogava para dentro da igreja, porque eu era novo, então eu aprontava muito. Eu tocava a campainha da igreja e ficava lá apertando. Quando o zelador apareceu, eu saía correndo. Irmãos, eu já pichei o muro da minha igreja. Eu aprontava naquele lugar ali. Aí eu conheço uma menina, me apaixono. Aí já viu, né? Quando eu vou descobrir quem é a menina, quem são os parentes dela? E ela, os membros da igreja. Aí montaram uma comissão na igreja, para ir na casa da família dela, para falar que ela não podia namorar comigo. Olha isso, irmãos. É um absurdo, ela não pode namorar com ele. Olha quem ele é, e realmente não prestava não, irmãos. Troço ruim mesmo, ruim. Endemoniado, ruim. Aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ela falou assim, se você quiser namorar comigo, você tem que ir para a igreja. O filho pródigo, ele voltou por causa do pão.
Porque se você for ler, ele falou assim: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele voltou por causa do pão. Eu fui para a igreja por causa de namorada. Aí eu chegava na igreja, irmãos, bêbado. Domingo, chegava lá, sentava e dormia. Ficava dormindo. Aí ela foi esperta, falou assim: ó, você, quando a gente for para a igreja, você não vai mais ir direto, você passa aqui em casa, a gente almoça e a gente vai para a igreja. Aí eu já não bebia mais domingo. Aí eu já ia de ressaca, não ia bêbado, já ia de ressaca para a igreja. É um progresso já, alguma coisa, né, irmão? Já é alguma coisa. Aí eu comecei a me interessar pelo que o pastor parecia que ele falava tudo que eu vivia, irmãos. Aí eu ficava vindo assim, eu falei: Eliviane, você falou alguma coisa para esse pastor aí, não falou não? Ela: não, tu contou a minha vida para ele, que ele fala tudo que eu faço lá fora. Não falei. E eu comecei a me interessar pelo que eu ouvia. Até que eu conversando com ela, eu falei assim: Eliviane, como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Eu falei assim: olha só, ela me explicava, eu perguntava para ela: me explica como é que é esse negócio de dízimo e oferta. Ela me explicava: como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Ela falou assim: não, quando o pastor fizer o apelo, e se o Espírito Santo falar com você, você levanta a mão e vai lá na frente. Eu falei: tá bom então. Até que chegou um dia 28 de setembro de 2009, o pastor estava pregando João 15. Eu sou a videira e vós os ramos, né? Até que chegou um momento que ele falou: João 15:16, não foi vós que me escolheste, eu que vos escolhi, e vos designei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu falei assim: rapaz, quer dizer que Deus que me escolheu? Aí eu falei assim: é hoje. E eu levantei a minha mão e eu fui lá na frente. Eu aceitei Jesus naquele dia. E aí eu vou entender que Deus, ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, porque ninguém acreditava na minha conversão, irmãos. Ninguém acreditava. Meu padrasto olhou e falou assim: para de ser mentiroso, você está na igreja? Eu falei: tô. Tu não está mesmo, é por causa daquela menina. Eu falei: não é não, é. Fato é, irmãos, que Deus, ele encontra os perdidos. E se você tem um filho que hoje está desviado do caminho do Senhor, ele pode estar nas mais profundezas dos seus pecados, que Deus manda alguém, que Deus usa alguém, que Deus fala com alguém. Sabe por quê, irmãos? Eu já dentro de um baile funk, alguém me entregou um folheto e falou: Jesus te ama. Dentro de um baile. Dentro de um bloco de carnaval, alguém já olhou para mim e falou assim: Jesus te ama, e Ele tem um plano na sua vida. Eu falei: rapaz, que negócio de Jesus é esse? Se preparem, varão. Eu falei: beleza. E Ele me resgatou. Então o nosso Senhor, irmãos, Ele busca os perdidos. Ele se importa pelos perdidos. Esse filho, ele foi para um lugar distante, viver dissolutamente. Mas em algum momento, ele olhou e ele pensou: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm comida? E eu aqui com fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. É um encontro, irmãos, que grande encontro. E esse filho, ele se levanta, e ele vai ao encontro do pai, e da mesma proporção que ele foi embora, que ele foi ignorante com o pai, que ele não quis saber do pai, o pai, inversamente proporcional, agora ele vai fazer o quê? Ele vai preparar tudo para esse filho. O pai não trata da mesma forma. O pai, ele trata diferente, por quê? Se ele foi embora, não quis saber do pai, o pai todos os dias esperava ele. Todos os dias o pai esperava ele voltar. E no momento que ele volta, o pai está de braços abertos. E o interessante, irmãos, que esse filho, ele não queria anel, ele não queria roupa, ele não queria sandália e muito menos um cabrito. Em nenhum momento ele desejou isso. Ele só desejou o pão. E ele se arrependeu. E ele voltou para a casa do pai.
quantas vezes, irmãos, a gente pensa em desviar do caminho do Senhor? Já aconteceu com alguém aqui? Em pensar e desviar? Eu nunca desviei. Mas quantas vezes nós pensamos em desanimar? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Alguém aqui já pensou em desistir? Mas aí você pensa assim, não, na casa do meu pai tem pão, tem alimento, tem presença. Irmãos, você precisa dessa igreja, porque aqui é o lugar de pão, aqui é o lugar que tem alimento, aqui é o lugar do alimento. E por mais que você não deseje, às vezes, nem o anel, nem a sandália, nem a roupa, ou às vezes nem um cabrito, o Senhor prepara tudo para você e para mim. Dá palavra, dá alimento, nos abençoa e nos recebe de braços abertos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, também é o filho mais velho. Porque, irmãos, esse filho ele desejou o mundo. Ele queria liberdade e de alguma forma ele foi experimentar a sua liberdade. E ele foi lá e ele viu o que é o mundo e ele se arrebentou, porque se você, irmãos, tentar experimentar o que é o mundo, tu vai se arrebentar. Vai dar ruim. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência de desviar do caminho do Senhor e quando chega lá fora, quebra a cara. E de alguma forma tenta voltar às vezes e não consegue porque é uma guerra. Mas em algum momento essa pessoa consegue em nome de Jesus. E esse filho mais velho, ele estava perdido na casa do pai. Em nenhum momento, irmãos, esse filho mais velho, lendo a palavra, ele desejou sair. O tempo todo ele estava dentro da casa do pai, vivendo na casa do pai, mas distante do pai. É um risco que muitas pessoas correm. 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, distante do pai. É possível, irmãos, a gente está aqui dentro, pregando, dando aula na EBD, é possível a gente estar trabalhando na casa do pai, distante do pai. Quando você lê Lucas 15, o versículo 1 vai dizer que de um lado existiam os publicanos e os pecadores. Esses são representados pelo filho que foi embora e voltou. E do outro lado existiam os escribas e os fariseus, que eram homens que estavam dentro da casa de Deus. Então, nós entendemos que esses homens, Jesus deixa bem claro, que eles estavam perdidos dentro da casa de Deus, do lado de dentro. Então, nós temos essa questão, que nós temos que vigiar, porque é possível, ao ponto de eu fazer tudo para Deus, na verdade, não fazendo para Deus, fazendo as coisas de Deus, distante de Deus. É possível, amar fazer as coisas de Deus. É possível amar pregar, distante de Deus. É possível amar trabalhar na igreja, distante de Deus. É possível eu ter uma vida muito ativa, distante de Deus. Ao ponto de amar de tal forma que quando alguém retorna, eu vejo alguém entrando, eu falo assim, o que está acontecendo aí? O teu irmão está voltando, estava perdido e foi achado.
está vivo. Que festa é essa aí? Eu sou o único herdeiro. A comida é minha, o cabrito é meu, a roupa é minha, a herança é minha. Está gastando o meu dinheiro, porque o meu irmão voltou. Nada disso. E aí eu quebro os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ao ponto de olhar para o pai e falar assim: ele é o teu filho, ele não é o meu irmão. Esse que está retornando, ele não é o meu irmão, não. Olha aí, você lê na tua Bíblia e fala assim: é o teu filho, ele não é meu irmão. Então nós temos que tomar cuidado. Porque é possível alguém ser um filho pródigo, que olha para o pai e fala assim: pai, eu não quero mais a tua presença, eu quero ir para o mundo, e eu quero viver as coisas do mundo, eu quero aproveitar as coisas do mundo. E é possível essa pessoa se arrepender e voltar para os braços do pai. Mas também é possível um filho que faz tudo certinho e está perdido aqui dentro. Ao ponto de falar assim: há quanto tempo eu te sirvo, sem transgredir nenhum dos teus mandamentos? Há quanto tempo eu te sirvo, há quanto tempo eu trabalho para o Senhor? Mas não amar a Deus sobre todas as coisas. É possível. E todas as vezes, irmãos, que nós colocamos algo entre nós e Deus, isso se torna uma idolatria. Se você amar mais o teu emprego do que a Deus, isso é uma idolatria. Se você amar mais a tua faculdade do que a Deus, isso é uma idolatria. Se você amar mais o teu carro do que a Deus, isso é uma idolatria. Deus, ele não quer o resto nosso. Deus, ele quer o primeiro lugar. Nosso Deus, ele não está aqui para competir com o meu serviço, com o meu trabalho. Deus não está aqui para competir com o meu carro, ou até mesmo com o meu cargo. Ele fala assim: eu tenho que ser o primeiro lugar na tua vida. Porque se eu não for o primeiro lugar na tua vida, corre um grande risco de você ter perdido dentro da minha casa. Um perdido dentro da casa do pai, irmãos. O que é pior? Um filho que pede o que é seu e vai embora e retorna, ou um perdido talvez aqui dentro? Mas fato é, irmãos, que o nosso Deus se importa com o perdido. Deus, ele sempre vai ao encontro do perdido. E Deus, ele sempre vai de braços abertos ao encontro do perdido. E todas as vezes que o perdido estiver no fundo do poço e ele se lembrar de Deus, Deus se faz presente ali com ele. E todas as vezes que ele desejar a presença do Pai, o Pai está de braços abertos para ele. Todas as vezes que de alguma forma ele sentir saudade do Pai, o Pai está presente ali com ele. E Deus, ele pode usar as mais diferentes formas para nos alertar. Ele pode permitir o fundo do poço. Ele pode permitir dificuldades para nos sacudir, para falar assim: ovelha, acorda. Ovelha, o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar, ovelha. Isso aí não é lugar de ovelha. E a gente volta. E também ele pode falar assim para mim e para você:
Talvez você goste muito de fazer isso que você está fazendo. Mas eu não sou o primeiro lugar na sua vida. Não sou. E tudo que Deus quer, irmãos, é o primeiro lugar na minha e na sua vida. Nós somos filhos que fomos achados. Nós somos filhos que o Pai de braços abertos nos acolheu e nos abraçou. E falou, né? Vem, filho amado, né? E nos pegou. E nos colocou no colo. Né? E nos abraçou. E talvez alguém fale assim, essa ovelha aí não. Mas ele fala, é minha ovelha. É o meu filho. Então, irmãos, nesse mês da juventude que se começa, dando início, o pontapé inicial para o mês da juventude batista, que fique uma reflexão para todos nós. Quem somos nós? Nós somos os filhos amados que estamos na casa do Pai, fazendo a vontade do Pai, fazendo e obedecendo o que o Pai mandou? Ou será que nós somos o filho pródigo? Que vamos voltar. Que hoje nós falamos assim, eu vou voltar para a casa do Pai. Ou talvez nós podemos ser aquele que está aqui dentro. Canta, dá aula, perdido. Dentro da casa do Pai. O importante é que o Pai vai fazer algo para nos achar. O Pai sempre nos acha. E Ele vai te achar. Amém? Se coloque de pé. Senhor, nós te louvamos. E nós bendizemos o teu nome. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai amado, Senhor, que nos abraça e nos coloca no colo, Senhor. E às vezes nós chegamos aqui, Senhor, cheio de carrapicho, Senhor. Nós chegamos aqui sujos, Senhor. Nós chegamos aqui, Senhor Deus, cheio de problemas, Senhor, com dores físicas, emocionais, e tudo que nós queremos é um abraço do Senhor, meu Pai. E o Senhor é o nosso Pai que nos abraça. É o Pai que está de braços abertos para cada um de nós. E nós te louvamos por isso, meu Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem abençoado essa igreja. Continue abençoando a vida do pastor Pedro, Senhor Deus, na condução dessa igreja, Senhor. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós somos ovelhas tuas, Senhor Deus, do teu aprisco, Senhor. E não permita, Senhor Deus, que nenhuma delas se perca, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós te louvamos nessa noite e te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua vida, pastor Pedro. Irmãos, pode se assentar. Agradecer a Bruna também, o Jaime por esse convite. Deus continue abençoando. Pastor, muito obrigado. Deus continue abençoando.